Olá, pessoal. Vamos começar então mais um podcast dessa nossa linha aí de podcasts. Hoje nós temos a honra de ter um podcast aqui no Congresso Paulista de Cirurgia, que junto com ele as sociedades, o CBC, a Sociedade Brasileira de Hérnia e a Sociedade de Bariátrica, estamos num evento que está um sucesso, sem dúvida nenhuma. E para começar esse episódio aqui, nós vamos falar sobre o tema formação médica. E aí, o que tem de elo aqui entre as pessoas é que nós temos professores e residentes que vão mostrar a fase com que isso aconteceu ao longo do tempo. Então, aqui à minha direita, o professor Rubens Salum. Professor, obrigado por ter vindo. Olá, Gustavo, é um grande prazer. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre a minha formação, é isso? Isso. Então, Então, professor, eu queria que você falasse assim, onde que o senhor formou, há quanto tempo? Pode pular o tempo ou não? Isso é bom, seria ótimo pular o tempo, mas faz tempo. Eu me formei em 1982, já faz bastante tempo, na Faculdade de Medicina da USP. Depois fiz 2 anos de residência de cirurgia geral, também no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, e mais 2 anos de residência em cirurgia do aparelho digestivo, ao todo 4 anos. E depois mais 1 ano de preceptoria. Mas tem um momento que talvez tenha me impactado muito na minha formação, que é participar desde o 2º ano da faculdade de um grupo já que trabalhava na cirurgia de esôfago, da qual depois eu segui e fiquei nele. Mas então o esôfago está na carreira do senhor desde o início? Desde o 2º ano da faculdade. Eu comecei a trabalhar levando cachorro, que na época era usado para cirurgia experimental, para teses de professores meus daquela época, né? O professor Bruno Zilberstein, professor Wilson Polara. Isso aí era mais ou menos que ano? Foi na época, no final da década de 70, perfeito. 79, 80. Então, nós operávamos cães das teses de doutorado desses professores, como acadêmicos, né? E a gente participando das reuniões clínicas também nessa área. Então, isso foi um grande aprendizado, um aprendizado que depois me acelerou talvez o processo de ficar atrelado a uma área específica da cirurgia digestiva e continuar nessa área. Perfeito. E nós somos cirurgiões aqui. O senhor já queria cirurgia desde a época que era acadêmico ou isso aconteceu ao longo do tempo? Não, isso aconteceu naturalmente, né? Meu pai era médico, obstetra, ginecologista obstetra, e eu não tinha noção muito do que queria fazer até começar a me envolver com esse grupo de cirurgia do professor Pinotti na época, e que nós fomos progressivamente caminhando para uma atitude contínua de experiências nessa área que culminaram depois em seguir essa carreira e essa subespecialidade. Perfeito, carreira brilhante, né? E aqui do meu lado, Marcelo Furtado, que o que tem em comum, Marcelo, você foi residente do Rubens Salum, não é isso? Residente. Então fala aí. Não sei se você lembra. Então conta pra gente aí sua As formação. coisas boas a gente lembra. Me conta aí a sua formação, o ano que você formou e essa história aí, esse inicial da sua carreira. Eu formei em 93, eu sou formado no sul de Minas, em Itajubá, sul de Minas. Aí fiz 2 anos de residência em cirurgia geral com o professor Brandalize, em Campinas. Depois fiz mais 1 ano de laparoscopia com ele. E aí eu prestei aqui a prova, que o Rubens era o chefe do serviço na época, no 9 de julho. E não cheguei a completar 1 ano aqui. Porque eu tive a oportunidade de ir para Jundiaí, o pessoal precisava de um cirurgião lá. E no meio do caminho eu acabei voltando às origens para Jundiaí, porque meu pai era de lá, cirurgião lá. Isso era que ano? Isso foi em 95 para 96. Perfeito. Comecei em 96. E aí comecei minha vida lá, em Jundiaí, em 96, onde eu estou até hoje. E a hérnia entrou na sua vida quando? 96. Perfeito. Minha primeira hérnia inguinal por vídeo foi em maio de 96. Perfeito. Então tá. E agora, do meu outro lado, doutor Morrice. Né, Morrice? Morrice é um dos cirurgiões que eu acho que faz uma das melhores apresentações em congresso. Quando está ele, o Hall, eles fazem o envolvimento ali
da audiência, que é um negócio único. Nós contando com você lá no Congresso ano que vem, viu, Maurício? Então, Maurício, conta pra gente aí que o que agora tem em comum é que você foi residente do Marcelo Furtado. Conta essa aí pra gente, então, Maurício. Muito bem, obrigado, Gustavo, pelo convite da participação, em qual cumprimento a SBH e todos os seus ex-presidentes. Bom, eu sou formado na Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, em 2003, e aí eu fiz 1 ano de clínica médica, depois eu fiz 2 anos de cirurgia geral na Faculdade de Medicina de Itajubá, fui residente da Faculdade de Medicina de Itajubá, saí de lá com cirurgia geral e fui fazer laparoscopia com o Marcelo Furtado, que eu chamo ele hoje carinhosamente de chefe até hoje. Né? E aí depois eu fui para Santa Casa e fiz mais 2 anos, fiz cirurgia geral avançada na Santa Casa. Então, olha só. Ele me ligou, assim, quem tá falando? Maurício. Eu falei, como? Maurício. Como? Aí ele, Maurício. Porque tava tão difícil de eu entender que ele já resumiu. Maurício. Maurício, tudo bem? E o que tem mais em comum ainda é que eu só entrei no mundo da hérnia por causa do Marcelo, uma historinha rápida. Eu acho, professor Rubens, que foi por acaso que as coisas mudaram. Eu vim atrás, isso aí, eu vim procurar o Marcelo por causa da hérnia de hiato. O Negre. Não o Marcelo especificamente. A história foi o seguinte: eu estava insatisfeito com os meus resultados de hérnia de hiato, ia ter o congresso de hérnia aqui em São Paulo, eu já tinha comprado tudo para vir e o congresso foi cancelado porque ele passou a ser bianual. Então, era 2011, tinha tido em 2010 e ele ia passar para 2012. Liguei para o Negre, né, o Negre da Johnson, e eu falei, Negre, eu já tô aí e tal, eu queria ver alguém operar hérnia de hiato. Calma que eu vou olhar para você. Ele procurou uns e tal, não conseguiu, acho que não tinha falado com a Abdala, tinha falado com alguém estava estudando. Provavelmente, o senhor devia estar viajando, alguém estava viajando, não ia ter cirurgia nessa época. Ele falou, não consegui ninguém para você ver uma hérnia de hiato. Passou uns 2 dias, eu falei assim, eu vou de qualquer jeito. Consegui. Tem um médico que vai fazer 2 hérnias de hiato lá em Jundiaí. Você quer ir? Eu falei assim, é muito longe, é muito longe. Aí ele falou, não, é rápido, eu consigo tudo. Tá, no dia marcado, fui lá de manhã, 8 horas da manhã, chega o Marcelo e fala assim, e aí, tudo bem? Aqui, simpatia, né? Chegou para mim e falou assim, tem uma boa e uma má notícia para você. Qual que é a má primeiro? As 2 hérnias de hiato suspenderam. As 2 suspenderam. Aí ele falou raramente assim, aconteceu isso lá, né? Difícil. Ele falou assim, mas tem uma boa, tem 4 hérnias inguinais aí para você por vídeo. Eu falei assim, gente, o que eu vou ver hérnia inguinal por vídeo? Aí o resto é história, porque em 4 horas, assim, eu fiquei algumas horas lá, ele fez 4 hérnias inguinais maravilhosamente bem. Eu não tinha a menor noção do que era hérnia inguinal feita por vídeo na época. E mudou tudo, né? Uma semana aí depois você me chamou para fazer lá em Divinópolis. Isso, e logo depois a gente começou. Eu vim mais umas vezes e foi aquele monte lá em Divinópolis e aí começou. Foi assim. Mas então, o que você levou a picadinha do mosquito da hérnia. O mosquito. Não teve jeito, não tem como escapar. E o que eu acho que é interessante aqui, e esse é o foco da conversa, é que nós temos gerações diferentes aqui, pessoas vocês 3 com uma carreira brilhante. E o que eu acho que a gente quer deixar nesse podcast, que a gente discutir um pouco isso aqui, é a visão de vocês do que está mudando. Então, assim, professor Rubens, eu queria que você passasse para a gente o que o senhor acha que era a marca, o que era fundamental na época da sua formação e que o senhor não vê hoje mais. E aí depois, em sequência, o Marcelo e o Maurício. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma pergunta difícil, mas assim... havia naquela época uma facilidade muito maior, por exemplo, de cirurgias experimentais em animais, coisa que hoje a gente não dispõe com a mesma facilidade, é muito custoso, enfim, era muito mais fácil. Hoje a gente tem mais disponibilidade de treinamentos em simuladores, em situações que permitem a pessoa chegar a uma condição técnica melhor sem ter operado efetivamente, né? Então, e buscar isso ativamente talvez seja muito importante, desde a época da faculdade, cursos hands-on, essas atitudes de você melhorar a sua prática, a sua teoria em vários
aspectos técnicos, acho que essas oportunidades melhoraram muito, né? A própria cirurgia por vídeo democratizou esse aprendizado, porque você vê uma coisa que antes você tinha que ficar atrás de alguém olhando, quase caindo dentro do campo na era da cirurgia aberta. Então, a ampliação de você ter acessos por internet a várias coisas. Mas isto depende muito de uma busca ativa do acadêmico, do residente, de procurar isso. E essa busca ativa é que está fazendo a diferença daquele que busca muito rapidamente esta formação, daquele que se acomoda e não vai atrás disso. Talvez esse seja um diferencial hoje em dia. Pois é, o senhor acha que assim, a questão da mentalidade dos... Vamos falar de residente, mas também isso vale para acadêmico. O senhor acha que o envolvimento da maioria dos estudantes naquela época era diferente do envolvimento hoje? Eu digo assim, essa questão de... Hoje nós temos uma infraestrutura, né, a questão da internet e tudo mais, muito melhor do que tinha antes, e as pessoas antes conseguiam resolver isso, elas iam atrás do conhecimento, buscar. Então, ou seja, o que eu estou entendendo é que a busca ativa naquela época fazia muito mais diferença, ou fez muito mais diferença na formação do que a gente vê hoje. Sem dúvida. E também tem um detalhe. Muitos residentes se pautam pelo número de operações que ele fez, né? E, às vezes, ele fez 20 operações de um tipo e ele repetiu 20 vezes o mesmo erro. Né? E ao passo que você, às vezes, fez umas 2 ou 3, mas entrou com 5, 6 cirurgiões diferentes, viu 5, 6 maneiras diferentes de operar e você aprendeu muito mais. Então, esse detalhe de você buscar ativamente assistir muitos procedimentos de diferentes pessoas para incorporar recursos técnicos de um e do outro, táticas operatórias de um e do outro, às vezes é mais importante do que eu repetir os mesmos procedimentos com os mesmos erros 20, 30 vezes. Né? Então, às vezes, uma pergunta um pouco mais difícil. O senhor acha que seria, para o senhor, professor, mais difícil, ou foi mais difícil, naquele tempo, ou agora seria mais fácil, ou o grau de dificuldade seria um tempo? Ou melhor, vou fazer uma pergunta. Qual que o senhor preferia, se pudesse repetir, naquela época ou agora? Qual que o senhor ia escolher? Podendo estar nas duas situações. Olha, naquela época era mais difícil você buscar ativamente esse conhecimento, por essas dificuldades de acesso a esses conhecimentos. Hoje ele é mais fácil. E talvez por essa facilidade a gente não tem essa busca tão intensa e tão direcionada. Uma parte disso é o erro intrínseco da própria orientação das residências de direcionar a pessoa para aquilo que é importante. Né? Mas e aí? Antes ou agora? Agora. O senhor escolheria agora? Se agora, pudesse faltar as duas situações, agora se eu comparo melhor. A residência que eu tive em cirurgia do aparelho digestivo, no Hospital das Clínicas, com a residência que o residente faz hoje, com a gama de oportunidades que ele vai do transplante, a cirurgia minimamente invasiva coloretal, etc., tem uma gama muito maior de opções dele ver e participar, ele sai mais bem formado. Só que talvez alguns buscam muito ativamente isso, fazem diferença para eles. Outros se acomodam um pouco. E aí esse talvez não tenha o benefício extra. Isso. Eles têm uma vantagem, então aproveitando. Eu acho que, pegando esse gancho, eu acho que é exatamente isso. Eu acho que hoje são mais alguns do que antigamente. Hoje, a gente, na nossa época... acho que conta aí pra gente, então, na sua época. O que você acha que... Era essa busca ativa. Essa busca ativa. A gente tinha que buscar. E naquela época você não tinha não só as oportunidades de estar num serviço, mas também de ver a cirurgia. A laparoscopia trouxe esse grande avanço. Mas o residente, ele corria atrás do... Você tem essa mesma percepção? Porque a nossa geração é aquela geração que os nossos pais médicos sempre prezaram o trabalho. Né? O trabalho é a fonte de tudo.
A geração de hoje não preza tanto o trabalho. A geração de hoje, ela preza o bem-estar, uma qualidade de vida boa. O trabalho não vem em primeiro plano mais. Lógico que ele tem que estar ali, lógico que ele tem que ter o salário dele, é claro. Mas não é o foco principal. Então ele quer ter uma qualidade de vida boa. A gente não tinha qualidade de vida, a gente trabalhava sem parar, era non-stop, né? Eu já fiz plantão assim de quinta a domingo, porque não tinha outra opção de fazer. Então isso muda. Hoje o cara tem horário, ele sai às 5 horas da tarde, né? O próprio, né? As orientações são essas, então mudou muito. Mas ainda assim tem residentes, dentre esses todos, que têm o interesse e participam mais efetivamente. Que serão os melhores, fashion, né? Nos novos, né? Que serão os melhores, exatamente. Então acho que o Rubens hoje, nos dias de hoje, seria, né? Ele seria tão bom quanto ele é hoje, mas um espaço mais curto de tempo. Mas ele tem o interesse dele. Não é que a coisa chegou para ele, era interesse dele. Acho que é assim que eu vejo. Né? Os dias e se você tivesse que escolher, igual o Rubens, da sua época ou agora, qual que você preferiria? Eu ainda escolho da minha época. Por quê? Porque a gente prezava muito o professor, o cara que era o chefe do serviço, o catedrático, o cara que estudou, o cara que te orientava. Hoje a impressão que eu tenho é que o aluno, o residente, nem preza tanto. Alguns prezam, mas a maioria não preza tanto. Então acho que o que falta na medicina... Está perdendo um vínculo ali. Isso é o que falta na medicina. A culpa é dos dois lados. A culpa é do aluno, que não cobra, e a culpa é do professor, que não é cobrado, né? Então, acho que falta isso na medicina. Você acha que pode falar esse vínculo que antes existia muito mais forte entre o estudante e o professor? Vínculo que eu falo de um comprometimento maior. Sim, além do comprometimento, é você ter aquela admiração por um professor, admiração por um cara que estudou a vida inteira, que opera bem, que mostra o resultado, e você fala, pô, quero ser igual ao Rubens um dia, porque é o cara que você vê o resultado que ele tem, entendeu? Hoje acho que o aluno não tem isso. Fala, que tem um cara lá em Jundiaí que opera bem, mas não lembro nem o nome dele. Tem uma palavra, né, Morris, que chama, em inglês, que é muito forte, que é commitment, né? Isso. Que é o comprometimento. Isso. Quer dizer, essa palavra... ela às vezes, em inglês, ela expressa forte, de uma forma mais forte, esse envolvimento, né? da pessoa com essa busca ativa. Né? Morris, na sua formação, teve isso ainda? Eu acho que para eu começar a falar, eu acho que sem dedicação e comprometimento não tem sucesso. Não adianta. E eu peguei uma fase diferente de vocês, que quando eu estava terminando já o colegial, surgiu a internet. Então, eu comecei a já ter contato com computador, com internet, com celular, quando eu estava entrando na faculdade. E quando eu estava entrando na faculdade, era muito mais difícil para você buscar um artigo. Tinha a Bireme, que você tinha que ir buscar um artigo, você tinha que ir na biblioteca. Hoje em dia está tudo muito mais fácil, está tudo muito mais na mão do estudante. E eu acho que cada um tem que saber o momento que ele está e tirar vantagem disso. A vantagem que eles podem tirar disso, que no celular dele ele pode estudar a cirurgia que ele vai ver amanhã. Antes não, a gente tinha que abrir o livro, tinha que fazer, procurar vídeos de alguém, ligar para professores. Então hoje tudo se simplificou para eles. E talvez, devido à simplicidade disso estar na mão, num celular, num tablet, tira essa admiração do professor. Mas quem se dedicar, tiver essa admiração, ele vai ter ele vai conseguir alcançar o sucesso muito mais rápido do que talvez a gente alcançou. Conseguir publicar trabalho, fazer mestrado, doutorado e chegar num sucesso num curto espaço menor. E você nota muita diferença do agora e de quando você formou, e você escolheria uma ou outra situação? Eu nunca imaginei que eu ia falar que eu preferia a minha época, que eu nunca vou ser velho para falar, olha, esse pessoal, mas hoje eu vi que eu acabei sendo. Essa hora chegou. Na minha época era diferente. Na minha época diferente, essa época chegou. Eu acho que o comprometimento nosso da minha época, de 20 anos atrás, era maior, e as nossas relações interpessoais, elas eram... a gente conseguia fazer as relações com maiores amizades. Eu acho que eu preferia a época em que quando você falou, você entrou na residência, você vai se dedicar para a sua residência. Teu primeiro foco é sua residência, tua família, teu lazer, tudo fica para trás.
eu acho que para um cirurgião ter um sucesso, ele tem que se dedicar por completo. Perfeito. E só para as pessoas se situarem, nós temos aqui um pouco mais de 40 anos de formado, não é isso? Um pouco mais de 30, um pouco mais de 20 de formado. É extremamente interessante isso, ver essa questão como a coisa tem mudado. E a minha pergunta, professor Rubens, é o seguinte: a inovação, aliás, voltando, curiosidade, como que o senhor fazia pesquisa, como que era a pesquisa de um artigo científico na sua época de acadêmico e residente? Era o que o Maurice falou. A gente sentava no meio de um livro na biblioteca que chamava Index Médicos. Isso. E ficava olhando com letrinhas miúdas, horas, as páginas do Index Médicos, anotava os artigos principais e preenchia o nome do artigo em folhinhas separadas e mandava para a biblioteca. 2/3 dele não tinha que mandar para a Bireme para buscar, e depois a gente comprava esses artigos e pagava. Recebia um telegrama, né? Recebia um telegrama dos artigos. Era um caos. Era Hoje, um caos. em 30 segundos, você faz isso com uma qualidade muito superior. Entretanto, hoje, com 30 segundos, você não faz uma revista. Ninguém mais quer saber de alguma coisa com mais de 5 anos, né? As revisões são cada vez mais curtas e os resultados cada vez mais imediatos. Com qualquer meta-análise, qualquer revisão sistemática que tenha sido feita naquele assunto, a pessoa está satisfeita. E aquilo foi dos últimos 5 anos e se jogou um passado para trás, que às vezes tudo aquilo que a gente estava buscando já foi visto lá atrás, né? Tem vários exemplos disso, né? Que isso foi decidido já há muito tempo lá atrás, mas ficou perdido em algum momento. Então, a volta dessa questão do envolvimento pessoal sempre vai ser uma pedra angular para a pessoa. Eu sou muito otimista nos tempos de hoje, que tudo ficou muito mais fácil, e as pessoas que têm esse envolvimento, elas vão subir. Decolam rápido. Decolam muito rápido. Hoje, se você olhar, todos os professores livre-docentes nossos, do nosso departamento, foram 15 anos antes da geração anterior livre-docentes. Quer dizer, galgaram um posto que para os outros demorou 15, 20 anos mais. Né? Então, essa possibilidade de ascender de uma forma melhor, ela existe desde que você tenha esse comprometimento maior com o que você está fazendo. Isso em todas as áreas, né? A gente, nesse congresso, teve um exemplo muito bom, que é do nosso convidado internacional, o professor Henry Ford. Quem é ele? Ele é o professor titular de cirurgia pediátrica em Miami, foi anteriormente professor titular de cirurgia pediátrica em Pittsburgh, na época que o Stars vai fazer os transplantes de fígado, e hoje é o presidente do American College of Surgeons. E quem era ele? Ele era um imigrante haitiano que veio com 15 anos de idade para os Estados Unidos. Então, essa coisa de pegar, pôr a faca no dente e ir buscar as coisas mostra o sucesso que uma pessoa com esse extremo grau de dificuldade alcançou. Mas estamos vendo pessoas com faca nos dentes aqui no Brasil? Talvez tenha, sabe? Acho que tem, mas um número, infelizmente, muito menor do que a gente gostaria que tivesse. No passado, a gente tinha mais pessoas com facas no dente? É difícil de te dar essa certeza. A sua percepção? Porque assim, às vezes a gente é um pouco saudosista demais de achar que tudo era melhor no passado. Concordo. Eu não acho. Eu acho que hoje a gente tem mais gente e um pool maior das pessoas preocupadas, como o Marcelo falou, como o Maurice falou, preocupadas com o bem-estar, com a qualidade de vida. Isso é inexorável. Então, talvez no pool total, este segmento da pessoa mais preocupada com a qualidade imediata de vida e menos preocupada com o futuro dela, isso é universal. Eu me lembro que uma vez eu estava com o professor Sano, levando ele para o aeroporto, ele falou, daqui 20 anos nós não vamos ter mais cirurgião de esôfago e estômago no Japão, porque todo mundo está querendo fazer dermatologia para não trabalhar no fim de semana e ir embora. E não tem mais disputa por essas áreas no Japão. Então, isso é universal, não é só nosso, essa questão. Né? Mas a gente deu mais atenção à saúde mental, que acho que era até proibitivo se falar
num passado sobre a saúde mental do cirurgião. Ele tem que ser blindado, ele tem que ser uma pessoa que ela é casca dura, né? E hoje é isso mesmo. Trouxemos mais para uma coisa real, né? Porque isso é um problema real, não é uma coisa que a gente não tenha que fechar os olhos. Temos que pensar nisso. E proposições? Marcelo, o que você acha? Que conselho você daria? Você tem um filho que está fazendo... Dois. Já estão formados. E o Thiago vai formar. Mas eu vou formar agora, no final do ano. Isso. Não só para eles, mas que conselho que você dá para um acadêmico e para um residente hoje? Acho que é o mesmo conselho que meu pai me deu quando eu estava terminando a minha faculdade e depois a residência. Meu pai falava assim, você precisa ser rato de hospital. Então, você tem mas aí a qualidade de vida foi pro brejo. Mas você tem que ser. Eu acho que dependendo da área que você faz, ainda mais na área de cirurgia, no meu modo de entender, e a gente está falando aqui não só de cirurgia geral, que aliás até parabenizo o Rubens como presidente do Congresso, o Congresso está lotado de residentes, né? São quantos residentes aqui? Quantos? Quase 500 residentes. Pois esgotou as vagas de alunos, né? Esgotou. Acadêmicos. Então, isso é uma coisa, né, louvável. E essa associação que o CBC fez com a SBH e com a bariátrica mostra essa busca de coisas mais novas, né? Então, assim, hoje o residente, o meu filho fala, pai, quero ser cirurgião de hérnia. Pô, mas não tem cirurgião de hérnia, né? Você tem que ser cirurgião geral, você tem que entender de tudo para depois fazer hérnia, né? A hérnia é um ramo de atuação dentro da cirurgia geral, assim como é bariátrica, etc. Então, assim, eu acho que o seu conselho para ele seja rato de hospital. É o mesmo. Eu acho que você tem que batalhar pelo aquilo que você quer, buscar o que você quer na tua área, porque eu sempre pensava assim, daqui 6 meses eu vou estar atendendo, eu vou estar no pronto-socorro, o doente vai chegar para mim, então eu preciso saber isso, eu preciso aprender isso. Então tem que buscar, não é esperar a informação vir para ele, né? Apesar de vir mais fácil, como a gente falou até agora aqui, essa facilidade ele tem que ir atrás, tem que ser uma busca ativa sempre. Seu conselho, Maurice, um acadêmico residente. Um recém-novo, né? Tem só um pouco mais de 20 anos de formado. Eu acho que o conselho é dedicação. Se ele quer ser um cirurgião, tem que ter dedicação e comece em atividades acadêmicas o quanto mais precoce possível para que ele consiga fazer a sua pós-graduação e conseguir ingressar na carreira acadêmica como docente, porque o que a gente precisa cada vez mais são docentes de qualidade para ensinar toda essa geração. Porque eu acho que existe uma lacuna aí que está faltando docente para poder ensinar todo mundo em todas essas faculdades de medicina. Então, eu deixo esse recado. Esse recado. Dedicação e vista na carreira acadêmica. Rubens, seu conselho para o acadêmico e para o residente. Além hoje. dos conselhos do Marcelo e do Maurice, que são, obviamente, os mais importantes, talvez a recomendação de nunca se acomodar, né? Pegando o meu histórico, eu sou formado na era da cirurgia aberta. Eu tive que buscar a trancos e barrancos a laparoscopia, aprender na raça, porque eu não tive residência disso. E hoje voando na robótica. Na residência. Aí, uma hora veio o robô, e um monte de colegas se acomodaram na laparoscopia, você tem que sair da zona de conforto e buscar a robótica. E desde 2014, eu, felizmente, não faço mais esofagectomia por vídeo, só faço robótica. Fantástico. Então, você tem que sair sempre da zona de conforto e buscar ativamente novos conhecimentos, porque o mundo não para. Daqui a pouco o robô vem com inteligência artificial, daqui a pouco é outra coisa, e daqui a pouco, antigamente, a gente operava, quando eu era residente, úlcera péptica. Fazia gastrectomia ou vagotomia superseletiva. Isso não existe mais. Não existe. Hoje, a gente opera diabetes, que tomava só remédio antigamente. E obesidade, que só fazia dieta antigamente. Então, as coisas mudam numa velocidade muito grande. Se você não acompanha, se você se acomoda, em algum momento você fica para trás. Então, você tem que estar o tempo todo buscando novos conhecimentos. Então, participar de congresso com 80 anos de idade, ótimo, vamos lá buscar. Porque senão você fica, ou você senta numa cadeira e fica lá e espera a aposentadoria. E a hérnia é isso, né, Gustavo? A hérnia é exatamente isso. O tanto que o tratamento da hérnia evoluiu nesses últimos 10 anos. Muito. O que a gente faz hoje por robótica ou por laparoscopia,
E mesmo aí, mal a fazia cirurgia aberta, né? que evoluiu, tudo evoluiu. Só, eu posso acrescentar uma coisa? Claro! Eu acho que humildade. O cirurgião tem que ter humildade e nunca ficar com vergonha de pedir ajuda. Isso faz parte, acho que para tudo na medicina, né? Muitos cirurgiões novos têm vergonha de vez em quando de pedir ajuda, de ligar. Tem que pedir ajuda. Tem coisa que eu não sei fazer. Claro. E eu peço ajuda, não tem problema nenhum. E eu nunca negarei ajuda para ninguém, como acho que todo mundo que está aqui nunca vai negar. Não, sem dúvida. E lembrando, né, fechando isso aí, que o mais importante é o paciente, né? Sim. Então, assim, a gente tem que sempre pensar no outro, né? Eu acho que eu sempre falava para meus residentes assim, no final da residência, acredite na queixa do teu doente. Né? Porque se você acreditar na queixa dele, você vai tratar ele da maneira correta. Se você não acreditar na queixa, né, o tratamento talvez não vai ser tão efetivo. Para terminar, 2 perguntas rápidas aqui. Pergunta para cada um. Faria outra escolha além da medicina para sua vida, se pudesse voltar? E se com a medicina, em relação à medicina, o Rubens está otimista ou pessimista? Olha, a gente sempre tende a ficar saudosista de achar que antes era melhor. E eu acho que o próximo step vai ser muito melhor que agora e a evolução de tudo vai ser muito rápida e vai ser duro a gente conseguir acompanhar isso, porque tem uma hora que você não consegue esse grau de renovação de conhecimento. Mas eu sou eternamente otimista que as coisas vão melhorar e acho que a busca cada vez mais rápida de conhecimento é o que move a gente, e eu nunca pensei numa outra atividade, em vender alguma coisa ou fazer. Então vamos fazer outra pergunta. Coisa. Se o Rubens não fosse médico, seria o quê? E aí, não sei. Eu faço a menor ideia. Faço a menor ideia. Difícil. Marcelo, você é otimista ou pessimista com a medicina? Não, eu sou muito otimista. Não só com a medicina, mas com o nosso país. Eu sempre fui otimista e sempre na esperança que tudo realmente vá melhorar. Acho que fecha com esse pensamento. O que talvez teria mudado um pouco, isso é uma dúvida que eu tenho e vou confessar em público agora aqui. Vamos lá. Quando eu fiz o meu R3 no 9 de julho com o Rubens, eu acabei saindo um pouco antes porque eu tive essa oportunidade em Jundiaí. E até hoje eu penso, será que foi o momento de eu ter ido para Jundiaí ou eu deveria ter aproveitado muito mais a experiência deles aqui, que tinha no serviço, e ter ficado mais tempo, teria tido algum atalho? Será que minha vida seria outra? Então, essa é uma dúvida que eu tenho na minha cabeça. Isso eu tenho. Mas eu acho que onde você chegou, Marcelo... A gente teve que ir atrás, teve que ir atrás, não teve como. A gente nunca chora muito leite derramado, né? Porque a gente vai em frente, enche a caneca com outros leites e a vida segue. Então, acho que você fez uma trajetória maravilhosa. E se o Marcelo não fosse médico, seria o quê? Você sabe que eu morria de medo de avião. Né? E quando eu comecei a dar aula e viajar muito por causa de aula, por causa da própria SBH, etc., comecei a viajar muito de avião, comecei a me interessar muito por aviação. E hoje eu leio muito a respeito da aviação. Então hoje eu me pergunto, será que eu de repente teria sido piloto de avião? Não sei, talvez. Pensando na tecnologia, na hora que a gente viu uma cirurgia robótica, você fala, pô, uma robótica dessa aqui, um Boeing 787 Dreamliner é um robô, né? Então... Você sabe que o perfil psicológico do cirurgião e do piloto de caça é muito parecido, mas né? eu não sei, acho que eu seria cirurgião do mesmo jeito. Morrice, otimista, pessimista? Eu sou sempre otimista em tudo, até nas piores situações eu sou otimista. Pô, mas aí não vale, então você é um otimista nato. O otimismo é a esperança que move o mundo. Se só existisse pessimista, a gente nunca ia conseguir vencer nada. Assim, nós temos que adequar o momento e pensar o otimismo. Agora, a segunda profissão ele já tem. Já tem. Se o Morrice não fosse médico, ele seria o quê? Ele já né? Conta aí, Morrice. Olha, eu sou de família árabe, né? Sou libanês nato, né? E minha família inteira veio do comércio, não tinha ninguém médico na família.
E eu sempre estou operando, né? Nada é que vocês estão vendo aí, a cirurgia de Instagram é maravilhosa, tá? Mas vocês não sabem o que é o campo real. O campo de batalha real. O campo de batalha real, eu falo, eu vou parar de operar, não vou mais operar, mais 2 anos eu vou parar de operar. E todo mundo, os residentes, todo mundo fala, você nunca vai conseguir parar de operar. Eu fico 2 dias sem operar, eu já começo a tremer, eu começo a ficar nervoso. Então eu acho que eu não me veria em outra situação sem ser cirurgião. Talvez se eu não fosse cirurgião, eu estaria no comércio com alguma área. Não, o comércio tá no sangue, o comércio a vender a lojinha. Mas acho que eu não aguento ficar sem operar. O prazer da cirurgia é muito grande. Então, gente, queria agradecer a presença de vocês. Acho que foi fantástico. Então, vocês que estão vendo aí o podcast, acompanhem. Ele vai estar disponível aí nas mídias sociais do CBC, da Sociedade Brasileira de Hérnia e da bariátrica também. Vamos ter outros e até o próximo podcast aqui no Congresso. Boa. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado.